Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Está começando mais um Teia Cósmica. Meu nome é Maico Batestin, Maico Cipriano Batestin, e hoje a nossa convidada é ninguém menos que Yara Mascarenhas. Eu acho que falei correto o seu nome. Eu sempre pronuncio o sobrenome errado, eu tenho uma grande dificuldade com sobrenomes, principalmente o meu. E é um prazer tê-la aqui conosco. A Yara, para quem não conhece ainda, ela vai se apresentar melhor, mas é ninguém menos que a CEO daquele evento que você vai todo ano aí pesquisar e criar network, que é o TDC Summit aqui de São Paulo e de outras regiões também do país. Então, sem mais delongas, Yara, por favor, se apresente aqui para nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas que estão aqui acompanhando junto com a gente, queridos também. Meu nome, como já foi dito, é Yara Mascarenhas, eu sou de São Carlos, sou formada em Ciência da Computação, sou fundadora da Global Code, do TDC, tenho bastante envolvimento com comunidades, tive uma carreira longa como desenvolvedora, Java Champion, Java Rockstar, sempre ali pela comunidade Java, e fui me apaixonando cada vez mais por pessoas, processos, inovação aberta, até que a gente chega nesse modelo incrível que é o TDC, um modelo de colaboração, de participação, onde eu tenho a oportunidade de lidar com centenas de pessoas super engajadas a cada edição, milhares de participantes e participar um pouquinho da jornada de crescimento profissional de tanta gente. Então, essa é um pouquinho de mim. Legal. E eu não sabia que você era javista, né? A gente fala, poxa, a gente fica imaginando qual que é o background da pessoa. É legal saber que você é da turma do Java. Não sei se existe esse conflito igual time de futebol. Você é Java, eu sou Python, a gente não se fala. Eu acho que não existe isso não, né? A gente tem informação... Isso por muitos anos, né? Esse foi um dos paradigmas que o TDC ajudou a quebrar. Quando tudo começou, cada um tinha seu próprio evento, essas pessoas não eram muito próximas, tinha uma rixa muito grande entre Java e .NET. E quando a gente trouxe esse modelo em 2010 das trilhas, a gente colocou todo mundo para trabalhar junto, todas as pessoas coordenadoras em um grupo único. E a primeira perspectiva de diversidade que a gente traz, além de olhar para as mulheres em tecnologia, foi exatamente trazer essas comunidades distintas, que têm muitas demandas similares, têm desafios similares, para trabalharem juntas na coordenação do evento. Então, essa foi, eu acho que, uma das grandes colaborações que o TDC trouxe para o ecossistema brasileiro, e acabou impactando no ecossistema mundial também, onde a grande parte dos eventos colocam cada pessoa dentro de uma caixinha e a gente coloca todo mundo junto para colaborar. Massa! O TDC, você falou de tá desde 2010, foi quando começou o TDC. Faz quantas edições já que a gente tem do TDC? Mais ou menos. Olha, o TDC ele existe desde 2007, ele começou como um evento muito forte em Java. Em 2010 foi quando ele começou a se abrir para as trilhas, então a gente trouxe a trilha de .NET, a trilha de Python, PHP, e a gente começou a trabalhar com lideranças incríveis, Giovanni Bassi, Luciano Ramalho, todas as pessoas do GDG, pessoas de Android, então a gente começou a olhar para essas comunidades todas juntas em 2010. O TDC Summit, que é o foco em inteligência artificial, foi criado esse ano, a gente teve a primeira edição esse ano, mas nós temos TDC desde 2007. Então, o TDC São Paulo completa 18 anos, TDC Floripa 17 anos, TDC Porto Alegre há 10 anos e as outras cidades mais novas, mas que a gente já fez várias edições. São 60 edições, mais de 60 edições de TDC já realizadas até hoje. É incrível. Isso deve impactar muitas pessoas, né? Eu fico pensando assim, o que te levou... essa é a pergunta que todo mundo quer fazer, né? O que te levou a criar o TDC? Lá em 2007, pelo menos quando você começou a fomentar parcerias, a fomentar esse projeto, em algum momento daquele período você chegou a imaginar o quão grande isso chegaria? O quão longe chegaria? Tipo, além de uma cidade só chegar no Brasil inteiro, agora fora do Brasil e por aí vai? Olha, tudo para mim começou na faculdade, quando eu comecei a organizar a Semana da Computação, a primeira Semana da Computação da USP aqui em São Carlos. Eu tive o prazer de estar envolvida, eu gostei muito. Meus avós e meus pais são cientistas, então viajavam para muitos lugares, tinha essa vontade de ver, de viajar e de ter uma carreira internacional. Então, para mim, isso sempre fez parte do meu projeto de vida, né? E depois disso,
participando dos eventos internacionais, quando eu consigo atingir isso em parceria com a comunidade Java, com o Bruno Souza, e com tantas outras pessoas que me apoiaram nessa jornada, a gente voltava de lá com uma energia muito, muito grande. Aquela energia durava muitos meses. Então, a vontade principal de fazer um grande evento aqui no Brasil, ela veio principalmente dessa energia que a gente voltava dos Estados Unidos, no mundo ainda sem internet, sem tantas coisas no YouTube, então, sem YouTube, né? A gente voltava com uma energia muito alta, então a vontade principal de trazer essa energia para a comunidade brasileira também. É legal, porque é representativo para diversas pessoas que buscam, acho que é a principal ideia do evento, assim, que faz as pessoas gostarem. Eu sei que teve a pandemia que afastou um pouquinho a gente desse contato físico, mas é a rede de network, né? E é a capacidade de produzir esse contato com alguém que futuramente pode ser seu parceiro de negócio, ou futuramente pode ser alguma coisa a mais dentro da sua empresa. E teve concorrentes quando você começou a fazer isso aqui no Brasil? A gente foi pioneiro? Como é que foi esse processo? Olha, o TDC ele tem uma essência, um DNA de colaboração, né? Então a gente tem muita colaboração, praticamente uma vontade de colaborar com todos os outros eventos. Então, quando a gente olha um evento de Agile, como o Agile Brasil, como o Agile Trends, a gente tem a vontade muito grande de que eles cresçam também, porque o TDC ele é esse evento plural, esse evento que abraça todas as comunidades. Então, eu diria que a gente não tem um grande concorrente, porque os outros eventos todos olham para uma comunidade específica, né? Uhum. E aí vocês se unem e tem esse DNA de colaboração que é muito legal. E você pode contar para a gente algum momento mais marcante nesses tantos anos que a gente tem do TDC, que mais, sei lá, que mais te impactou, que pelo menos está sempre vivo na sua memória quando você fecha os olhos? Olha, você sabe que são muitos momentos, né? Na verdade, eu olho meus feeds, eu olho minhas lembranças, tem sempre um TDC perto de mim, porque são 60 edições ali nesse sentido. Mas eu acho que as coisas mais marcantes que a gente tem, que eu sinto, são os impactos, né? São as pessoas que conquistaram seus sonhos através do TDC, as primeiras palestras que foram ministradas. Hoje a gente pode ser considerado o maior celeiro de formação de novas pessoas palestrantes. Então, com 200, 300 palestrantes por edição, isso significa que muita gente está dando as suas primeiras palestras ali em algum momento da sua carreira, passando pelo TDC. Mas, para mim, o mais importante é, de verdade, o impacto que a gente tem. Então, gente que tinha o sonho de trabalhar numa empresa de games e mudar para o Canadá e conseguiu isso no TDC, gente que tinha o sonho de trabalhar no Google e conseguiu isso através de um networking, de uma pessoa, de um palestrante e foi trabalhar no Google, gente que estava desanimado e estava desmotivado e foi para o TDC e tem uma virada, jovens de ensino médio que vêm para o TDC e descobrem a sua paixão, gente que me manda mensagem e fala, nossa, eu estava repensando a minha carreira, eu estava repensando as minhas escolhas, fui para o TDC e foi um ponto de virada. Então, essa daí, para mim, são as grandes coisas. Agora, tem também todas as criações que a gente faz de forma conjunta. Então, agora, no último TDC, por exemplo, a gente trouxe um projeto que foi o Hub de Mentoria. A gente faz mentoria, discute carreira de forma muito pioneira dentro do TDC, em momentos que nenhum evento falava sobre isso, os eventos eram muito técnicos. E a gente trouxe um hub de mentoria, um espaço novo, onde os mentores submetem as suas mentorias, as pessoas que querem ser mentoradas se cadastram, então foi uma conexão muito, muito legal e interessante da gente ver as carreiras. A gente teve muitas outras pessoas que me deram um abraço e falaram, Yara, acho que tinha que ter uma trilha sobre isso, e aí a gente criou junto e foi transformando. Então isso aconteceu com o Cloud, com DevOps e ALM, com a própria trilha carreira, com a trilha de análise de negócio, com a trilha de Business Agility, com a trilha de GenAI, com a trilha de Machine Learning. Então, tudo isso é essa criação conjunta, esse sonho
que a gente sonha junto, né? Mas você comentou sobre a pandemia, e no nosso caso, eu acho que o TDC foi exatamente um ponto de encontro durante a pandemia, porque estava todo mundo separado, estava todo mundo isolado, e acho que o TDC, durante a pandemia, foi muito especial, porque era um momento que a gente se conectava, que a gente dava risada, que a gente juntava nas salas, que a gente fez muita coisa, a gente fazia Inimigos do Fim, ficava até meia-noite conectado. Então, acho que foi um ponto ali para manter a saúde mental, mesmo durante a pandemia, foi um momento muito importante de crescimento, inclusive. É que deve ter sido um desafio, isso que eu já ia perguntar para você, qual foi o maior desafio? Porque eu imagino que a pandemia para um evento, né, deve ser muito mais impactante do que para alguns outros mercados. Porque a gente vive desse contato face-a-face, toque-a-toque, abraços, e aí vem a pandemia que te obriga a ficar em casa para sua saúde, obviamente, e gera todo aquele desgaste mental, emocional, que as pessoas se sentem um pouco isoladas. Aí como é que foi para vocês, está respondendo dessa superação, mas qual foi o principal desafio, além desse, que você encontrou nessa jornada de 60 edições? Olha, durante a pandemia, eu acho que o primeiro desafio foi comercial, a gente estava com o evento vendido, então a gente teve que lidar com os parceiros, apresentar essas possibilidades, apresentar a nova plataforma, então foi um desafio comercial bastante grande, e dessa maneira a gente percebeu quão forte eram os nossos parceiros e as nossas parcerias, então isso foi uma coisa muito, muito, muito bacana da gente ver a força do TDC e de seus parceiros conjuntamente. Depois a gente teve um desafio técnico, porque as plataformas não estavam preparadas para tanta gente, então a gente fez o primeiro evento e ele caiu, e aí a gente percebeu como as pessoas estavam do nosso lado, como as pessoas acreditavam e estavam juntos, então a gente caiu o evento e depois a gente criou um novo, então foi um desafio muito grande. E até hoje é muito grande, porque transmitir 12, 15, 20 salas em paralelo, como é o TDC, demanda um projeto de internet grande, significativo, volume de pessoas, menos tolerância nos dias de hoje, quando dá problema. Então, ainda é um desafio bem grande o digital, mas quando a gente vê o impacto que isso causa na vida das pessoas, tudo vale a pena, né? Massa. E como que você lida com essa... Imagino que isso deve ter essa tentativa de organizar, né? Sempre cada edição deve ser uma pressão muito grande em cima dos nossos ombros, né? Como é que você lida com essa pressão e a responsabilidade de estar à frente desses eventos todo ano? Como é que você pode aconselhar a gente a lidar com uma coisa dessa? Olha, são 60 edições, eu ainda fico nervosa, às vezes eu choro, né? Eu falo, nossa, tô com vontade de chorar agora, né? E aí eu falo, não, vou chorar. Então, agora mesmo, nessa última edição, um belo dia, eu estava na casa da minha avó, eu falei, nossa, estou com vontade de chorar, e estava segurando minha avó, é uma mulher forte, que não chora praticamente. Eu falei, caramba, né? Na hora que eu vi, eu me desmanchei. Ela falou, mas o que é? Eu falei, pressão, né? Eu estou sentindo essa pressão, estou sentindo isso no meu ombro. Pouca gente entende o tamanho da minha responsabilidade. Eu acho que isso é uma coisa que a pessoa de TI lida com isso muitas vezes, né? Quantas vezes as nossas famílias não entendem o tamanho da responsabilidade que a gente está lidando no nosso dia a dia, com código e com tudo isso. Então, para mim, eu olhava e falava, nossa, esse tamanho dessa responsabilidade é muito grande, são milhares de pessoas, é um orçamento considerável, é a expectativa de todos os patrocinadores, é a expectativa de todos os palestrantes que se prepararam, é a expectativa de toda a coordenação. Então, assim, é muita emoção. O evento, eles são 3 dias e você não tem muita margem para corrigir, etc. Mas eu acho que a alma do TDC é a colaboração. A gente tem um time que está comigo há muitos anos, então, né, a Ana Brandes, que é a nossa desenvolvedora, está comigo há 20 anos, a Cris Etzel, que é a gestora geral ali do evento, está com a gente há mais de 10 anos, e isso é verdade para muitas outras pessoas, né? O fotógrafo está com a gente há 10 anos, a produtora está com a gente há 10 anos, então é muita gente que está conectada através de um propósito comum. E quando a gente se conecta através do propósito de gerar uma boa experiência, o propósito de
fazer as coisas direito. Está tudo muito alinhado nesse propósito e no DNA de colaboração, de compartilhamento, de diversidade, acessibilidade e inclusão. Isso são coisas que eu não preciso explicar para ninguém mais, né? Eu acho que dentro da organização do TDC, colaboradores, parceiros, fornecedores, palestrantes, é uma coisa que, quando eu vou ver, as pessoas já selecionaram, elas já entendem a importância de ter diversidade, de ter representatividade. Então, eu acho que essa conexão pelo propósito deixa esse desafio mais compartilhado do que só no meu ombro. Mas, ainda assim, é uma responsabilidade muito grande. Como humana, muitas vezes eu me dou o direito. Eu falo, não estou bem, preciso de ajuda, preciso conversar, ligo para uma amiga, meus filhos, né, as pessoas que estão perto de mim, e meus parceiros também, que entendem esse volume de pressão, me apoiam muito, né? E eu acho que mentores, cada vez que eu estou ali numa coisa que eu acho que é um desafio muito grande, várias vezes eu ligo para o Bruno Souza, Java Man, e aí ele olha a situação com uma outra ótica e me acalma e fala, mas espera aí, né? No Brasil o mercado é assim, aí vai, te acalma, e tudo isso. Então eu acho que esse diálogo... Você tem que mais ou menos 12 meses para se preocupar com o próximo evento. Tem as organizações, eu imagino que é grande. A minha mãe, quando veio trabalhando com computação, por exemplo, ela acha, está trabalhando com computador. Ela não entende, às vezes, tipo, tem a madrugada inteira ali e acha que a gente está brincando com videogame ainda. Mas a gente não tem 12 meses, né? Porque são 6 TDCs por ano. Então, na verdade, a gente tem, às vezes, 2 meses para o próximo TDC. Agora mesmo a gente terminou o TDC São Paulo, na segunda-feira a gente já estava no TDC Brasília. Olha como é que é, aí sim é corrida. Então, você vê como é que é a coisa. E como é que você equilibra essa parte técnica com essa parte gerencial do TDC? Tem alguma característica que você possa dizer assim para as pessoas que estão tentando criar seu primeiro evento, pensando em se espelhando no TDC? Tipo, o que eu preciso fazer para dar certo o meu evento, por exemplo? Olha, eu acho que uma coisa muito importante do TDC é a inovação aberta, os comitês, os processos abertos, call for papers, o call for trilhas, e como as pessoas, através dessas portas abertas, elas sentem que o evento também é delas e se engajam de uma maneira muito diferente. Então, eu acho que os princípios de colaboração, de compartilhamento, de inovação aberta são aí o mais importante do TDC e altamente aplicável para a gestão de comunidades, para grupos de usuário, para meetups, para tudo que a gente está falando aí de comunidade, de ecossistema, dentro e fora das organizações. Você chegou, você falou a respeito de diversidade, que eu sei que é um ponto muito forte do TDC, a gente vê isso, de acessibilidade e tal. Hoje deve estar um pouco mais tranquilo, mas eu não sei dizer naqueles primeiros períodos quando a coisa toda começou, né? Que vendo uma mulher trazendo essas ideias, trazendo essas propostas, houve muita barreira quando você começou a produzir isso, ou como é que foi? Você não encontrou barreira ou começamos já a acreditar, teve muito apoio? Olha, você sabe que teve muita barreira, assim, né? A gente, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, a gente é altamente cobrado por isso. Então, à medida que a gente fala de diversidade, as pessoas se sentem no direito de apontar o dedo, elas se sentem no direito de julgar e de cobrar, de N formas diferentes. Então, eu acho que muitas vezes a nossa maior barreira foram exatamente as pessoas que queriam o mesmo que a gente, as pessoas que queriam diversidade, queriam acessibilidade, e porque a gente está falando, elas às vezes têm uma dificuldade de entender que aquilo é um processo e que demora, e que tem limitações de orçamento e de verba e de possibilidades, e que a gente caminha naquela direção, mas a gente não transforma. Então, a gente não transforma uma plataforma não acessível em acessível em 20 dias. A gente não transforma um ecossistema que depende de anos de formação, etc., de uma hora para outra. A gente não transforma um evento em acessível para pessoas cegas imediatamente. Para isso tudo, a gente precisa de pessoas cegas. Para a gente conseguir transformar um evento acessível para pessoas surdas, a gente precisa de uma alta participação de pessoas surdas ali dentro disso tudo. Então, para trazer as pessoas, né?
Exato. Mas assim, tem um pouco, né? Às vezes a gente recebe uma coisa mal educada de quem não entende sobre ações afirmativas, etc. Mas nada que seja altamente problemático para nós. A maior restrição é sempre financeira, né? O custo que tem para a gente conseguir realizar essas ações, a dificuldade de captar dinheiro do mercado, da iniciativa pública, da iniciativa privada para essas ações. Então, muitas vezes o nosso maior desafio não são as pessoas, porque elas estão altamente engajadas e querendo aquilo, mas a questão orçamentária para fazer tudo o que é necessário fazer. Imagino que sim. Ainda que o Brasil tenha essa leis de acessibilidade para diversos eventos e tal, a gente vê muitas dificuldades com algumas empresas que não veem tanto benefício ainda em tentar incluir pessoas dentro dos seus projetos, então não vê também necessidade de capacitá-las, né? Então aí continua esse buraco que a gente tenta preencher sempre com um pouquinho daquilo que a gente pode fazer, né? E quais são os seus maiores objetivos e sonhos para o futuro? Como que o TDC se vê daqui para os próximos 5, 6 anos? Principalmente nesse quesito de acessibilidade, que parece que a cada ano sempre tem um novo conceito de diversidade sendo embutido dentro da sociedade, que a gente tem que se adaptar o tempo todo, né? Como é que o TDC se planeja para os próximos passos? Então, você sabe que o TDC é uma plataforma de inovação aberta. Isso quer dizer que as pessoas e a comunidade que estão envolvidas e participando, elas também ajudam a sonhar esse sonho, e ele acaba não sendo um sonho da Yara, ele acaba sendo o resultado desse sonho coletivo, de todas essas forças que acontecem ali, né? Então, eu tenho a felicidade de não ser a pessoa que define todo o futuro do TDC. Mas, para mim, eu gostaria muito que o TDC cada vez mais caminhasse para as ações de impacto social, para se transformar cada vez mais em um negócio que olha as métricas de impacto social de várias maneiras diferentes. Então, o futuro do impacto social, para mim, é prioritário e cada vez mais sendo uma plataforma de pessoas conectadas com esses propósitos todos. Massa! Aí a gente tinha recebido uma pergunta aqui que eu acho muito interessante fazer também. Quais habilidades você considera essenciais para liderar uma equipe? Assim, imaginando, agora já um pouquinho fora do TDC, já falando como CEO mesmo. Acho que a aplicabilidade de CEO de um evento também pode ser para uma empresa privada, uma empresa de consultoria, que seja. Quais as habilidades que é necessário para uma pessoa se tornar líder de equipes? Olha, eu acho que a conexão pelo propósito, né? Na verdade, a gente precisa conseguir formar equipes que tenham os mesmos propósitos que a gente. Então, quando a equipe está conectada pelo propósito e ela sabe bem aonde que a gente quer chegar, a gente precisa de menos gestão. Quando as pessoas não sabem muito bem aonde que elas querem chegar, os porquê elas querem chegar, a gente precisa de mais gestão, processo, métrica. Então, eu acho que a liderança ela precisa ter os seus valores, os seus sonhos, os seus porquês bem expressados para que a equipe toda entenda mais naturalmente aonde a gente quer chegar e possa trabalhar com mais vontade, com mais paixão no seu dia a dia. Então, hoje, por exemplo, eu acredito bastante nessa forma de liderança com pouca gestão fina e detalhada, mas com as pessoas entendendo os nossos porquês, né? Então, mais comunicação, mais coisas essenciais nesse sentido do que, por exemplo, uma habilidade específica sobre hardware, uma habilidade específica sobre computação, por exemplo, né? Porque eu sei como eu sou líder, né? Exatamente. Eu acho que a liderança ela está muito nessa habilidade de envolver as pessoas nos seus porquês, nos seus sonhos, porque uma coisa é as pessoas entenderem o porquê e depois a gente entender o como. E muitas vezes a gente tem um porquê, mas eu não sei o como, eu não tenho tempo para olhar exatamente para o como, e a gente precisa que esses times se auto-organizem, se autogerenciem, entendam os comos a gente vai atingir aqueles porquês.
né? Então, eu quero criar essa experiência, eu quero que o patrocinador gere um determinado resultado, eu quero que o participante tenha, o palestrante atinja os resultados. Mas como a gente vai conseguir atingir esse objetivo com os palestrantes? O que a gente pode oferecer? Quais são os nossos desafios? Mas tem que estar claro para as equipes os nossos core values ali, né? Os nossos, o DNA de diversidade, acessibilidade, inclusão, de justiça social, de entendimento de quem é o nosso público, como essas pessoas, o que elas veem, o que elas buscam, o que elas estão buscando dentro do TDC, para que a gente consiga ter as equipes mais autônomas e com menos liderança muito fina, né? Muita gestão de picuinha ali, né? Eu gostei dessa pergunta porque uma aluna tinha feito isso para mim a semana passada, que a gente dá essas aulas de mentoria e tal, e a gente fez uma trilha para ela e tal, e ela quis, né, assim, eu quero reformar minha trilha. Mas por quê? Porque eu não vejo isso aí legal, eu quero ser líder, eu quero gerenciar a minha equipe e tal, quero receber por isso e tal, só que obviamente tem 20 anos ainda a pessoa, então tem uma jornada maior, e a gente pega uma resposta dessa bem mais construída de saber, antes de ser líder, primeiro você tem que conhecer as pessoas ao seu redor. Não adianta só se candidatar a um cargo qualquer de liderança se você não tem uma capacidade que eu acho essencial do ser humano, que é ouvir, né? Quanto mais a gente consegue ouvir as pessoas, melhor a gente consegue distribuir elas num determinado espaço, né? E na sua opinião, agora a opinião da Yara, quais são as tendências tecnológicas, fugindo um pouquinho dessa parte de liderança, para os próximos anos? Você participa de todos esses eventos aí, que você consegue ver o mercado se moldando para o futuro. A gente recomenda muito aqui, obviamente, pelo projeto Tá na Teia, de estudar ciência de dados, que parece que é a tendência que a gente recomenda, mas você ouve mais pessoas que a gente. Então, qual que é a tendência que a Yara vê crescer emergente nos próximos anos aqui no Brasil e no mundo, né? Olha, você sabe que a gente tem um investimento muito grande das empresas em inteligência artificial, então a gente sabe que isso está na mesa do CEO, está na mesa do CTO, a adoção de inteligência artificial em produtos, serviços e processos de desenvolvimento. E essa missão que as empresas têm, quando as pessoas, como liderados, elas entendem aonde as pessoas querem, ou qual é esse objetivo, a gente passa a olhar e falar, então tá bom, se o meu CEO quer colocar inteligência artificial nos produtos e serviços, o que eu posso colaborar? Como eu sou uma parte do processo que ajuda a empresa a conseguir os objetivos que ela quer. Se a gente quer ter ganho de eficiência, como eu, como profissional de qualidade, posso ajudar a ter esse ganho de eficiência com inteligência artificial? Então, eu acho que essa conexão com o propósito do CEO, da empresa, entender essas metas, esses objetivos, entender como a gente não se torna barreira, mas a gente se torna essa força que leva para esse objetivo. Esse profissional é o profissional que vai crescer dentro das organizações. Então, quando a gente olha para o objetivo de inteligência artificial e a gente está dentro da área de tecnologia, ou a gente vai olhar para essas APIs, ou a gente vai olhar para essas ferramentas, ou a gente vai olhar para benchmark, ou a gente vai olhar para dados, porque sem dados nada disso é possível, e muitas vezes os dados mal estruturados são exatamente a barreira para essas empresas conseguirem chegar onde elas querem. Se você está em outra etapa do processo, qual é o seu papel nessa cadeia? Então, eu acho que isso é super importante, que a gente possa olhar para nossas lideranças e entender melhor esses objetivos, essas estruturas, participar de reuniões, ler, né, mais sobre isso, para que a gente entenda a nossa oportunidade de colaborar naquele processo. Ao mesmo tempo que, se a gente quer crescer dentro das organizações, a gente precisa de outras pessoas apoiando nas atividades, apoiando nos processos. Então, os nossos soft skills de compartilhar e de colaborar para que as outras pessoas do time atinjam também as suas metas é super importante para o nosso crescimento. Então, quando a gente olha ali para a carreira, eu acho que
A pessoa que consegue acelerar os estagiários, ela é muito boa dentro da equipe. A pessoa que consegue apoiar o desenvolvimento dos júniores, ela é muito boa dentro da equipe, ela colabora, ela agrega. Então, eu acho que a questão toda dos soft skills, a gente conseguir fazer uma boa leitura de negócio para as pessoas que estão acima de nós na cadeia de hierarquia da organização, e a leitura das demandas de quem está no mesmo nível que a gente, ou entrantes, e de como é que a gente colabora para esse desenvolvimento, é sucesso na carreira em várias áreas. Agora, olhando no macro, eu diria que a inteligência artificial, a computação em nuvem, segurança, são 3 coisas extremamente importantes e valiosas e que estão na mesa dos executivos nos dias de hoje. Né? Cloud, com toda a parte de FinOps, com toda a parte de inteligência artificial, com toda a parte de segurança, a inteligência artificial com toda a parte de negócio, de dados, de estratégia, e a parte de segurança, porque está aí na mesa de todo mundo esse problema que a gente tem no mundo. Então, acho que você acha, eu já sei mais ou menos qual vai ser a sua resposta, mas você acha que a IA vai substituir as pessoas? Vai substituir o programador? De jeito nenhum, né? Eu gosto muito de ficção científica, adoro o Isaac Asimov, e eu acho que ele super estimou muito a humanidade, né? Onde a gente estaria nos dias de hoje. A gente está muito longe de tudo que foi sonhado com a inteligência artificial. Silvio Meira fez um keynote no TDC falando que a gente está na idade da pedra ainda da inteligência artificial, mas eu acho que quanto mais a gente conseguir produzir software com eficiência e com agilidade, mais demandas a gente vai ter. Então, é sempre assim, sobrou tempo no sprint, põe mais feature. E se o meu concorrente está produzindo com mais agilidade, eu preciso produzir mais também. Então, eu acho que qualquer ganho que a gente tenha de produtividade, de eficiência, não vai gerar substituição, mas vai gerar mais e mais demandas, porque a gente vai ficando exigente. A gente tem ali, você tem uma super experiência no laboratório médico, com inteligência artificial, aquilo vira padrão e aí você quer mais, você quer outras inteligências ali por trás. Agora, algumas atividades que a gente faz vão ser substituídas e vão ser desnecessárias, então que sejamos nós que vamos fazer essa automação, que vamos olhar para isso tudo e nos preparar para essa substituição. Se dá para a gente fazer menos trabalho braçal, faremos menos trabalho braçal e vamos olhar mais para negócio, vamos olhar mais para pessoas, vamos olhar mais para criatividade, vamos olhar mais para os macro problemas que a gente tem no mundo. Então, hoje, né, a gente tem um mega problema de queimadas no Brasil. Pô, né, quem vai resolver esse problema? A gente tem um mega problema de sustentabilidade, de clima, de inundações no Rio Grande do Sul. Tem que resolver. Né? A inteligência artificial não vai resolver. Temos um mega problema de desigualdade. A inteligência artificial não vai resolver. Temos um mega problema de pessoas com vulnerabilidade em situação de rua em São Paulo. Nada disso a inteligência artificial vai resolver. Então, acho que os grandes problemas do mundo a IA não vai resolver. Ah, mas o que eu vou postar na rede social? Pode ser que ela resolva, né? E aí sobra tempo de se pensar em como é que a gente resolve a desigualdade no Brasil. Boa. Eu imaginei que era alguma coisa assim que a gente, quando ensina IA, a gente fala isso. Na verdade, a IA não é isso que vocês veem em filme, né? Ela pensa sozinha, sempre tem alguém por trás programando. E, claro, algumas profissões vão ser provavelmente substituídas, mas isso não significa que você vai perder o emprego. Significa que você ou vai evoluir. Você só perde o emprego, obviamente, se você dizer não e não querer participar desse processo, né? Então, imagina que é por esse lado aí. Bom, Yara, o nosso tempo está acabando. A gente tem um pouquinho de tempo mesmo. Gostei muito do nosso bate-papo. E eu queria aproveitar esses últimos minutos aí, né, que você pudesse falar para as nossas ouvintes aqui, dar algum conselho para elas que estão começando nessa jornada de tecnologia e que um dia possam liderar seus próprios projetos e, quem sabe, criar suas próprias comunidades. Como é que você poderia aconselhar elas aí? Olha, você sabe, eu estou até aqui com a camiseta Lugar de Mulher Onde Ela Quiser, com todas as mulheres, várias mulheres aqui que eu admiro muito, né? Eu acho que a gente tem uma situação hoje de resiliência ainda, então as coisas elas não mudam na velocidade que a gente quer,
e muitas vezes não adianta bater a porta e sair, né? Muitas situações a gente tem que estar ali, a gente tem que lutar, a gente tem que conseguir encontrar formas de colocar a nossa opinião, qual é essa forma, quais são os caminhos dentro das organizações. Então, para a gente poder garantir uma autonomia, independência financeira, a gente precisa estar no mercado. O mercado é um mercado, então ele não existe uma mudança imediata. Se a gente sofre alguns problemas em tecnologia, esses problemas estão nos outros mercados, nas outras indústrias, às vezes pior. Então eu falo, a aeromoça sofre, a enfermeira sofre, a médica sofre, a vendedora sofre, a moça da padaria sofre, a policial militar sofre. Então, assim, o problema da questão da injustiça da mulher está em todas as indústrias e está na nossa também. Eu acho até que um pouquinho menos do que em outras indústrias. A gente está ali com várias empresas mais evoluídas e olhando, e pessoas olhando para isso, mas o problema vai estar lá, a gente enxerga, a gente sente esse problema, mas não adianta bater a porta, ir embora e pronto. Não, né? A gente tem que ali ter certa resiliência para fazer as coisas com sabedoria, para olhar para a nossa própria carreira, para o nosso próprio crescimento, entender como a gente desenvolve, quais os espaços que a gente ocupa, aonde a gente consegue gerar mais valor. Então, eu tenho uma filha de 20 anos, ontem eu tive uma conversa incrível com ela, ela estava contando como ela, como jovem que estuda medicina, foi encontrando os espaços dentro dos projetos, dentro da cirurgia, dentro de tudo aquilo, onde ela percebe que o ponto forte dela é um ponto fraco das outras pessoas. Então, a gente vai olhando esse espaço e a gente vai vendo aonde a gente pode colaborar para crescer, quais são os nossos próprios habilidades que a gente quer desenvolver. Então, às vezes você fala, não está perfeito, mas eu estou desenvolvendo essa e essa habilidade, então aquilo está bom e eu consigo ter resiliência de estar nessa posição. Eu acho que essa insatisfação que a gente sente, muita gente sente, é difícil a gente ver gente no mercado que está felizão e pronto, eu estou perfeito, né? As outras pessoas vão sentindo outras dores, outros problemas dentro das organizações e vão aprendendo a ter resiliência para lidar com essas situações. Então, não quero dizer que a gente vai ficar quieta, não quero dizer que a gente não vai fazer nada, mas que com o tempo a gente vai tendo cada vez mais experiência e sabedoria para conseguir resolver esses conflitos da melhor forma possível, expressar nossas opiniões e as nossas dores da melhor forma possível. Então, eu acho que o mercado de tecnologia é um mercado incrível, é um mercado que tem que ser ocupado pelas mulheres, que a gente possa ir trabalhando juntas e conversando e crescendo conjuntamente, mas os problemas estão aí, eles têm que ser resolvidos, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é: vista sua máscara antes de cuidar da criança que está perto de você. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para as mulheres. Antes de resolver o machismo do mundo, resolva a sua carreira, né? Resolva as suas habilidades, resolva a sua situação, e aí a gente vai lutando juntos por um mundo melhor. Mas não adianta a gente fazer uma luta e não olhar para a nossa própria carreira, para o nosso próprio skill, para o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Então, principalmente quem está no começo do mercado, olhar bastante para a sua própria carreira, e aí depois você vai encontrando os espaços para fazer uma batalha maior. Muito bom. Nossa, adorei. É isso aí. A resiliência é o que faz a gente persistir também, né? E esse tempo, que eu acho que é a melhor dica, não tem como vencer o tempo, então a gente precisa do tempo e da experiência para saber como lidar dia a dia e aí conseguir ajudar outras pessoas que estão começando a fazer a nossa jornada, que a gente fez a jornada, né? Muito obrigado, Yara. Foi uma honra ter você aqui. Espero que esse papo tenha ajudado bastante pessoas. Se quiser deixar seus canais aí, pode falar onde que as pessoas podem encontrar, as meninas podem encontrar você por aí. O canal do Tá na Teia tá aí, gente, nas descrições da Yara, eu vou botar aqui nas descrições. E, Yara, muito obrigado e quem sabe a próxima a gente faz mais um bate-papo aí para esquentar cada vez mais esse canal aqui. Obrigado, Yara. Parabéns pela iniciativa. Eu sou Yara Mascarenhas no LinkedIn, a minha rede favorita. Yara TDC lá no Instagram também. Então, aguardo a conexão aí, os comentários para a gente se conectar. Parabéns pelo canal. Muito obrigada. Obrigado, gente.